Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Evandro Soares. Seja bem-vindo a este canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Nós estamos hoje concluindo o nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Efésios. Vimos aí durante 12 vídeos, esse é o 12º, toda a epístola de Paulo aos Efésios, numa exposição até versículo por versículo, estudando essa magnífica carta de Paulo e as preciosas lições e ensinamentos da palavra do Senhor, desse texto especificamente para as nossas vidas como cristãos, como homens e mulheres que desejam servir a Deus e viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então foram ensinamentos tremendos, maravilhosos, abençoados, e nós agora vamos concluir com a parte final da epístola, que é a conclusão, lá no capítulo 6, do versículo 21 ao versículo 24. É a conclusão, é a bênção final, e Paulo aqui coloca ainda uma última questão, que é a respeito de uma pessoa que ele vai enviar para Éfeso, para levar a carta e dar informações, e a bênção apostólica, a bênção paulina, a bênção de Deus sobre os seus leitores. Então vamos ler o texto, Efésios capítulo 6, do versículo 21 ao versículo 24. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, está aí os últimos versículos da carta de Paulo aos Efésios, que também contém ensinamentos para nós. Nós então entendemos que ao término dessa epístola, Paulo está enviando um portador de confiança para levar a epístola aos cristãos de Éfeso e também dando a sua bênção àquela igreja, a bênção apostólica, a bênção paulina para a igreja de Éfeso. O que podemos aprender neste finalzinho da epístola? Sim, porque é palavra de Deus. E como palavra de Deus, nós entendemos que em tudo há ensinamentos, em tudo há preciosas lições para a nossa vida como cristãos, como homens e mulheres que querem servir a Deus e viver o Evangelho de Jesus Cristo. Então vamos aprender um pouco mais no finalzinho. Então, esta é a última aula desse tema e nós entendemos que aqui há preciosas lições também para todos nós. A primeira questão que se destaca então é a referência que o apóstolo Paulo faz a Tíquico, o fiel ministro, o irmão amado. Segundo no versículo 21 e versículo 22, Paulo faz essa referência. Ele, como que parece estar ditando para Tíquico a sua epístola aos Efésios, mas aí do versículo 21 em diante, Paulo como que toma a epístola em suas mãos e escreve do próprio punho, como ele assim fez em outras epístolas, e Tíquico aqui parece que era o escriba, parece que era aquele que copiava o que Paulo estava ditando para os Efésios aqui nessa epístola. E esse mesmo Tíquico, que foi o escriba dessa epístola, o provável escriba dessa epístola, é o mesmo que vai ser o portador dessa epístola para levá-la aos cristãos de Éfeso. E aí então Paulo diz: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Então os estudiosos dizem que aqui Paulo toma a pena e ele mesmo escreve, o que estava ditando até então para Tíquico. E ele então apresenta aquele que vai levar a epístola aos cristãos de Éfeso. Na verdade, os cristãos de Éfeso já o conheciam. Tíquico é
provavelmente também de Éfeso, e era muito conhecido entre os irmãos. Paulo também era muito conhecido, e o porquê dele aqui não citar nomes da igreja de Éfeso é porque, diz os estudiosos, porque justamente Tíquico era alguém de lá também, que iria levar a epístola e ia comunicar informações, saudações específicas a pessoas ali de Éfeso que Paulo havia enviado. Então, ele diz: foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Interessante que aqui Paulo faz 3 referências à questão de que Tíquico irá levar informações de Paulo aos cristãos de Éfeso. No versículo 21 ele diz: e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico. Aí no versículo 22 ele diz: foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito. Então note que Paulo aqui dá essa ênfase de que Tíquico irá informar os irmãos de Éfeso detalhes sobre Paulo, que está na prisão ali em Roma, prisão domiciliar, provavelmente. E Paulo ao final ainda diz mais: e ele consolará o vosso coração. Então aqui Paulo está dizendo que Tíquico, além de dar informações acerca de Paulo e do aprisionamento dele ali em Roma, Tíquico dará detalhes sobre Paulo, mas também Tíquico irá consolar os irmãos, que é a palavra aqui da ideia de encorajar, de levar informações que encorajem, que consolem, que façam que cada vez mais os cristãos se animem a viver a fé, a viver todas as implicações do Evangelho, porque Paulo, mesmo estando preso, está sob a soberania de Deus. E essa é a ideia que Paulo está colocando aqui. Ele vos consolará, porque as informações que Tíquico levará para os cristãos de Éfeso, muito embora e aparentemente, humanamente falando, sejam tristes, Paulo está preso, a prisão domiciliar, aguardando o julgamento, mas Deus, na sua soberania, permite que Paulo esteja lá, e ele lá está como embaixador em cadeias. Isso então irá encorajar, consolar, animar os cristãos de Éfeso para que vivam a sua fé e para que cada vez mais compartilhem do amor, da graça, do Evangelho de Cristo para os cidadãos daquela cidade. Então Tíquico é esse fiel ministro e irmão amado que está encarregado dessa tarefa de levar a epístola aos cristãos de Éfeso, de levar informações e mais detalhes sobre Paulo e seu aprisionamento em Roma, bem como também levar consolo. Com tudo isso, levar encorajamento, levar ânimo para os cristãos de Éfeso. Coisa preciosa, Porque Paulo aqui está mostrando que há pessoas que recebem esse encargo, essa tarefa, e que devem então serem pessoas amadas e fiéis ministras do Senhor. Todos nós podemos ser fiéis ministros do Senhor, homens e mulheres dos quais Deus nos confia a tarefa de encorajar, de levar ânimo, de levar consolo a outros. Aqui Tíquico é esse fiel amado irmão, e fiel ministro do Senhor, porque leva a epístola, leva detalhes da vida de Paulo e leva encorajamento. Nós também somos chamados a levar encorajamento, a sermos pessoas confiáveis, a sermos portadoras de notícias que levem a ânimo, que levem ao encorajamento, que levem o consolo de Deus para vidas que servem ao Senhor. Mas aí Paulo então termina com a chamada bênção paulina, bênção apostólica, bênção dos apóstolos. Está no versículo 23 e 24. No versículo 23 ele diz: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui
deseja, né, abençoa com 3 marcas da vida cristã: a paz, o amor e a fé. Paz é a expressão em grego, né, eirene, né, paz de reconciliação, paz de quietude interior, paz de vida com Deus reconciliada, porque outrora éramos inimigos de Deus. Então Paulo coloca essa paz como, né, a bênção do Senhor sobre os cristãos de Éfeso, que eles tenham cada vez mais desta paz, esta paz que os reconciliou com Deus, dessa paz que excede o entendimento, dessa paz de Deus que é a quietude interior daqueles que servem a Deus. Que essa paz seja cada vez mais uma marca da vida dos cristãos de Éfeso. E ele diz mais: paz seja com os irmãos e amor, ágape, né? O ágape em grego. Então que o amor, que esse amor de sacrifício, que esse amor de doação, que marca a vida verdadeira de um cristão, porque Jesus mesmo disse: se vos amardes, tiverdes amor uns pelos outros, o mundo conhecereis que sois meus discípulos. Este é o dom maior, o dom supremo, o dom do amor. E nós devemos, então, estar marcados por isso. E Paulo, então, deseja como bênção apostólica não somente o amor, não somente a paz, mas o amor. Que o amor esteja marcando a vida de cada cristão de Éfeso, de cada cristão, de cada homem, de cada mulher. E ele diz mais: o amor com fé. A fé, em grego pistel, né? É a ideia da fé, da confiança que cada crente, que cada cristão de Éfeso deve ter no Senhor Jesus. Essa fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, essa fé que é dom de Deus, segundo Efésios capítulo 2, deve também marcar a vida de cada cristão de Éfeso. Por isso Paulo então dá essa bênção, que a paz, que o amor e que a fé sejam com os irmãos de Éfeso. E aí ele diz: a paz, o amor e a fé vêm da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus. Paulo nunca deixa de ser trinitário, né? Ele aqui cita Deus Pai e Deus Filho, no caso o Senhor Jesus Cristo, dando a entender que a paz, o amor e a fé vem como dádivas de Deus Pai e vem como dádivas do Senhor Jesus Cristo, que é aplicado no nosso coração através do Espírito Santo. Daí a fé trinitária, né? E aí Paulo então cita da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus. Nós recebemos essa bênção da parte de Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador, o Senhor, e também do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que é o Senhor, aquele que foi à cruz do Calvário morrer, ressuscitar para nos dar a vida. Então, Paulo dá-nos a sua bênção, e essa bênção vem da parte de Deus, ela não é humana. Paulo a deseja, Paulo a ministra, mas ele está sendo tão somente um instrumento, porque ela vem da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus. Essa é uma importância fundamental e um discernimento que todo cristão deve ter. Quando o ministro ministra a bênção apostólica, a bênção sacerdotal, ele está tão somente sendo um instrumento de Deus e do Senhor Jesus para levar ao seu povo a bênção do amor, da paz e da fé que vem de Deus e do Senhor Jesus. E aí ele termina com a graça. A graça seja com todos que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele já desejou a paz, o amor e a fé, mas ele termina com a graça. Essa caris em grego, que é esse favor imerecido, essa misericórdia de Deus imerecida para com todos nós. Então ele diz que essa graça seja com todos que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça maravilhosa, essa graça preciosa, essa graça que não é a barata, conforme Dietrich Bonhoeffer, famoso teólogo do século
do século XX, né, falava num texto famoso, um livro chamado Discipulado, que é a graça barata e a graça preciosa. A graça barata é quando barateamos a graça de Deus, porque é um favor imerecido, aí não estamos nem aí e vivemos de qualquer jeito. Não. A graça é a graça preciosa. É sim um favor imerecido, mas é tão preciosa que nós renunciamos a tudo por causa dela. Porque ela nos salvou, ela nos transformou, ela nos equipa para estar, nos capacita para estar diante de Deus. É uma graça maravilhosa, é uma graça preciosíssima. E essa graça, Paulo então deseja como bênção final, que essa graça, que é esse favor imerecido, que é também a fortaleza de Deus para aqueles que o temem e que amam a Jesus. Estamos lembrados, por exemplo, daquela passagem que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que quando pediu ao Senhor para que o espinho na carne fosse tirado, ele disse: a minha graça te basta. A graça também é essa fortaleza. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus o Senhor. Então a graça, além de ser esse favor imerecido, é também uma fortaleza, é também um fortificante para todo aquele que ama sinceramente ao Senhor Jesus. Então tá aí, Paulo está desejando isso e dando essa bênção para os seus leitores, os irmãos de Éfeso, e nós cristãos, hoje no século XXI, também nos apropriamos dessa bênção. A paz, o amor, a fé, que vem da parte de Deus e do Senhor Jesus, bem como essa graça para todos que amam sinceramente ao Senhor Jesus. Não basta amar de qualquer jeito. É um amor sincero, é um amor transparente, é um amor integral, é um amor total, conforme o próprio Senhor Jesus exigiu quando disse: todo aquele que deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tem que aborrecer pai, mãe, esposa. Então nós amamos a Jesus e esse amor deve ser sincero. A nós, aqueles que amam ao Senhor sinceramente, recebem dessa bênção da graça. A graça que é esse favor merecido, que é essa misericórdia incontida da parte de Deus, bem como também é esta fortaleza, esse fortificante para viver a cada dia. Amém. Então, podemos concluir essa epístola. Nessa parte final, Paulo nos mostra então como nos enriquecemos uns aos outros através da comunicação. A carta é essa comunicação. Mas claro, nos relacionamentos nós podemos e devemos nos enriquecer uns aos outros. E aqui Tíquico é esse instrumento de Deus que vai levar a epístola, vai levar informações e vai encorajar os irmãos através daquilo que ele vai trazer de informações acerca de Paulo e seu aprisionamento. Nós também podemos enriquecer uns aos outros através dessa comunicação, do relacionamento que devemos nutrir uns com os outros. Isso vai contra aquela visão que muitas vezes prevalece em alguns cristãos de que nós podemos viver a fé sozinho, isolados. Tem até um grupo aí, um movimento chamado os desigrejados, que diz: eu não preciso da comunhão da igreja, eu posso viver a minha fé sozinho, eu posso viver a minha fé na minha casa, só com os meus familiares, ou mesmo sozinho. Isso é um equívoco, porque a fé cristã é para ser vivida em comunidade, em comunhão, porque isso nos enriquece, porque isso nos edifica, é isso que nos faz igreja. Igreja é essa comunhão de santos, onde nós nos fortalecemos, nos enriquecemos mutuamente, nos edificando, nos exortando, nos consolando e servindo também uns aos outros. Daí então que esse final da epístola, da carta de Paulo aos Efésios, nos ensina esse valor, o valor da comunicação, da comunhão, do relacionamento entre cristãos e também a bênção apostólica, o valor que é sermos abençoados
com a paz, com o amor, com a fé e com essa graça imerecida que Deus nos presenteia em Cristo Jesus, o Senhor. É isso, meus amados, é esse o final da epístola, é esse o final do nosso estudo. Nós agradecemos a todos aqueles que acompanharam esse estudo, 12 vídeos sobre a carta de Paulo aos Efésios. Se você gostou, curta, compartilhe, deixa aí o seu like, que gostou, e compartilhe com outras pessoas para que outros possam ser também abençoados. Deus abençoe a todos, até a próxima, em nome de Jesus, amém.